Se o Senhor Jesus aparecesse para você agora, neste momento, e te perguntasse: você tem vergonha de mim? O que você responderia? A maioria de vocês iriam dizer que não, certo? Muitos cristãos acreditam que são ousados por Cristo por sua fé nele. Assim como Pedro disse que não tinha antes da crucificação. Mas o que aconteceu com Pedro depois que Jesus se entregou? É para você refletir. Tu também estavas com Jesus Nazareno. Não o conheço, nem sei o que dizes. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Não conheço tal homem. Verdadeiramente vós sois deles, pois a vossa fala vos denuncia. Não te vi eu no horto com ele? Eu não conheço esse homem de quem falais! É sobre este assunto que nós vamos tratar hoje. Que é um assunto extremamente sensível, que é a fé das pessoas. Quero te pedir, não esquece de se inscrever no canal, tocar no sininho, colocar um comentário concordando ou discordando com o conteúdo e compartilhando para sua rede social se o conteúdo falou verdadeiramente com você. Porque nós estamos aqui na Terra para divulgar ao máximo a cultura de Deus no mundo dos homens, para que os homens possam despertar do sono profundo da ignorância. Vamos ao conteúdo. Muitos cristãos, quando saem pelo mundo, ficam em silêncio quando veem pessoas à direita zombando do nome de Jesus e pessoas à esquerda zombando do cristianismo. Algumas pessoas, alguns irmãos, fazem de tudo para esconder a fé que têm em Jesus. Mas essa fé é verdadeira? É uma pergunta que você precisa responder. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos que eu citei no outro vídeo, que são pseudos cristãos e cristãos nominais, ou seja, estes dois grupos, estas pessoas não conhecem a cultura de Deus. Não conhecem, literalmente não sabem. Nunca mergulharam, nunca se inseriram, nunca pararam para escrutar, para analisar, para investigar, para escavar verdadeiramente a cultura de Deus, que é transformadora. Mas o próprio Jesus disse isso em Lucas, capítulo 9, versículo 26. Vamos examinar. Porque qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então, esta é uma mensagem que muitos de vocês precisam ouvir. Porque, como sabemos, no mundo há muitas pessoas que pensam que são cristãs, mas não são. Em Mateus, capítulo 7, versículo 22, e Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22, Cristo deixa isso muito claro. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Apocalipse 14, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo,
para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A quantidade de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e obreiros que estão literalmente enganados, que são simplesmente religiosos, eles estão ali conservando a doutrina do pastor dele. Ou seja, eles estão literalmente guardando a cultura dos homens, a tradição dos homens. E com isso, rejeita a cultura de Deus. Se você tem uma cultura, o que você tem? Uma literatura. E se você tem uma literatura, você tem o quê? Uma gramática. E é por meio do examinar a gramática que você começa a entender, começa a compreender, começa a gostar, começa a se dedicar, começa a amar, ok? Uma nova cultura, que é a cultura de Deus. Veja que em nenhum momento eu falo a religião de Deus. Jesus deixou claro que o religioso ele vai para o inferno. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: se Deus mandou preparar a literatura dele, e essa literatura ela é direcionada a mim e a você, esta literatura, quando Deus mandou preparar, quando você teve contato pela primeira vez com esta literatura, ela estava sem a tampa, ok? E como você sabe, Apocalipse não significa destruição, como dizem. Apocalipse é revelar o que está oculto, o que está escondido. Então é a mesma coisa, eu faço uma comida e aí você não sabe o que tem dentro da panela. Você vai lá, tira a tampa da panela e descobre o prato que eu fiz em oculto. Esta literatura, esta gramática foi revelada a você. Aos pequeninos, o próprio Deus diz que ele revela a sua palavra aos seus pequeninos. Lucas 10, versículo 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Eu sou um destes pequeninos, assim como você. Em Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 11, Deus fala sobre isto. E eu gostaria de ler com você essa passagem agora para você entender que a palavra de Deus ela foi verdadeiramente revelada a você. E a pergunta que eu quero te fazer antes de examinar com você essa passagem é: por que você não examina a palavra? Por que você não para estudar a palavra de Deus? Tanto o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por quê? Deuteronômio capítulo 30, do versículo 11 ao versículo 15. Porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto, tão pouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que não o traga e não o faça ouvir, para que o façamos. Nem tão pouco está da além do mar para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que não o traga e não o faça ouvir, para que o façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na sua boca e no seu coração, para fazeres.
Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Escolhe. Meu irmão, esta é uma responsabilidade que nós não queremos assumir. Nós não queremos escolher entre a vida e a morte. Na verdade, nós cristãos, a maioria de nós queremos que Deus resolva tudo sozinho. Isto não é real, Deus não age assim. Deus trabalha junto com o homem. Deus faz a parte dele e o homem tem que fazer a parte dele. E uma desta parte, segundo a própria palavra, é escolher entre a vida e a morte, entre o bem e o mal. Está escrito de forma frontal, de forma extremamente compreensível para nós, é como um crisol. É impossível negar o poder do sol, assim como também é impossível negar o poder da palavra de Deus. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde a maioria dos cristãos, eles simplesmente vivem suas vidas em cima do muro. São os pseudos cristãos e os cristãos nominais, como eu falei no outro vídeo, e estes termos pseudos cristãos e cristãos nominais, você vai sempre ouvir eu falar para que você não se torne um. E é muito importante que a gente compreenda o seguinte: se uma pessoa está levando a sua vida sobre o muro, ela já vive sobre o domínio da carne. Ela já vive sobre o domínio de Satanás, sobre o domínio dos seus ministros. O espírito Zeitgeist, que é um termo alemão que significa espírito de época, domina esta pessoa. E a pergunta que tem que ser feita aqui é a seguinte: você vai viver a sua vida sobre a plataforma do espírito ou sobre a plataforma da carne? Você tem que escolher. Por meio da palavra, nós vamos saber quais são as obras da carne e quais são as obras do espírito. Você precisa escolher. Você vai levar a sua vida sobre as obras da carne ou sobre as obras do espírito? Veja, aqui está, amado irmão, Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 21. Obras da carne. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você deseja viver a sua vida sobre esta plataforma, sobre a esteira da carne, que tem todas essas manifestações, estas ações que adoram as obras malignas de Satanás, de seus ministros, dos seus levitas e dos seus obreiros? É isso que você quer para a sua vida?
Ou você prefere viver a sua vida sobre a plataforma do Espírito? Veja, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Eu comi o ali, ó. Desculpe. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando uns aos outros. Se vivemos em Cristo, devemos verdadeiramente apresentar, primeiramente, a nós as obras de Cristo, que são as obras do Espírito em nós. O nosso cálice precisa ser cheio pelo cálice do Senhor e nós temos que beber esse cálice. Não beberia você o cálice que o seu Senhor preparou para você antes da fundação do sol, para agradar os seus amigos, para agradar o mundo, para agradar as pessoas que verdadeiramente odeiam os caminhos do Senhor? E aí? Você verdadeiramente tem compromisso com quem? Com Deus, o Pai Celestial, maravilhoso Senhor, glorificado Senhor? Ou você tem compromisso com os seus amigos que decidiram majoritariamente rejeitar o poderoso Senhor? Não querem contato com Deus. Eles preferem viver essa vida aqui efêmera, fugaz, que agora existe e logo não existirá mais. E aí? Você vai decidir? Ou ainda está em dúvida? Amado irmão, em Isaías, capítulo 45, versículo 2, Deus promete que vai adiante de você e vai quebrando as barreiras, e também irá endireitar os seus caminhos. Tudo aquilo que você não consegue fazer de forma correta, de forma certa, de forma louvável, Ele irá fazer. Veja essa palavra. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Ou seja, ele está dizendo, confia em mim, descansa em mim, que eu vou à sua frente e vou consertar os seus caminhos, eu vou te dar vitória. Eu só preciso que você confie em mim. Eu só preciso que você derrame a sua fé 100% em mim. E aí, querido? Você vai continuar tentando fazer ou você vai confiar em Deus? Você vai continuar tentando pela força do seu braço, pela força do seu intelecto, porque até aqui você não conseguiu. Não é melhor você entregar na mão daquele que não erra? Não é melhor você entregar na mão daquele que é eterno, que não perde uma batalha? Não é melhor você entregar na mão daquele que te chamou para transformar você em um vencedor, ao contrário de um pária? E aí? A decisão é sua. Agora, eu preciso te dizer, descansa em Deus, deixa Ele fazer, não tente compreender o que Ele está fazendo e os meios ou os caminhos que Ele irá usar para te transformar num vencedor. Apenas
entrega na mão dele, confia nele e deixa ele fazer. E você vai ver o resultado. Então, irmão, o que se fazer quando se tem vergonha de anunciar Jesus em público? O que você precisa fazer para se livrar disto agora, neste momento? Por meio deste conteúdo, você precisa, em primeiro lugar, pedir perdão a Jesus com o seu coração. E pedir para Ele te dar força para você se importar, primeiramente, com Ele. E depois com os seus irmãos e com outras as coisas. Segundo lugar, você precisa mergulhar na palavra de todo o seu coração e de todo o seu intelecto. Faça isso, irmão, em nome de Jesus. Mergulhe na palavra de Deus. Peça para Deus te revelar a palavra dele. Porque o conteúdo já está informando, o conteúdo é muito didático. Ele deixa claro que a palavra de Deus fora revelada para os seus pequeninos, nós. Então, muitos versículos, muitos capítulos, você não precisa de hermenêutica ou de exegese para compreender, porque a palavra é frontal. Deus está falando direto com você. Ore pedindo forças a Deus, assim como a igreja primitiva o fizera e alcançou vitória no nome santo de Jesus. É necessário que você compreenda que o seu coração precisa ser a sua casa de máquinas. A palavra de Deus entra pelo ouvido. Nós cremos com o coração. Toda vez que você for orar, falar com Deus, fale com Deus com o seu coração. Fale com Deus por meio do seu coração, porque Ele está do teu lado, ouvindo a sua oração. Creia que Deus é contigo e nunca irá te abandonar. Irmão, o ferro afia o ferro. Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Procure se relacionar com cristãos de verdade, cristãos que gostam de orar, cristãos que gostam de mergulhar na palavra, cristãos que verdadeiramente desprezam o mundo e amam a Deus, cristãos que têm a sua vida consagrada no Espírito Santo de Deus por meio da palavra de Deus e por meio da oração. Porque veja, você se torna as pessoas com quem você se relaciona. Se você se relaciona com uma pessoa que mergulha na palavra de Deus, que tem a vida consagrada, que é homem de oração, que foge da aparência do mal, tu será um homem santo. Mas se você se relaciona com pessoas que tá na igreja, tá no pagode, tá no samba, tá no Maracanã, tá no carnaval, xinga palavrão, bebe cachaça, mente, engana, trapaceia, é isso que você vai se tornar. É muito importante que você ande no meio das brasas, as brasas vivas, as brasas quentes. Não se afaste das brasas. Porque se você parar para analisar e tirar uma centelha de brasa do meio do braseiro, perceba o que vai acontecer com essa centelha de brasas. Eu, em nome de Jesus, espero que esse conteúdo te ajude, te fortaleça na fé e que a partir desse momento você nunca mais tenha vergonha de anunciar
a sua fé em público, que você nunca mais tenha vergonha de falar do nome de Jesus com amor na faculdade, no seu curso técnico, no seu trabalho, no transporte, no meio dos seus amigos, que você nunca mais, que você tenha ousadia para falar que a coisa mais importante que aconteceu na sua vida foi o Senhor Jesus ter te encontrado. Verdadeiramente é isso que eu espero. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.